Faz dessa canção uma oração. Vem me envolver, Espírito Santo, E me renovar. e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Para terminar, cante bem forte. Toque em minha vida, Espírito Santo. Fale assim para ele: vem me envolver, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, E me renovar. e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Diga: meu Deus, e que assim seja na minha vida, hoje e para sempre. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, gente. Bem forte, de todo o coração. Mais forte ainda. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Está pronto para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no último livro, né? O livro do Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse, gente? No grego, Apocalipsis, que quer dizer revelação. Revelação do final dos tempos. Apocalipse 1:9 fala sobre a visão de Jesus glorificado. Essa visão que João teve de Jesus é diferente daquele Jesus que comia com eles. Essa visão que João teve agora, ele já não está enxergando mais aquele Jesus que a Bíblia diz lá em Isaías 53, que não tinha beleza, não tinha formosura, homem de dores, que sabe o que é? Sofrimento. Esse era o João, esse era o Senhor Jesus que João conheceu. Um homem de trabalho, um homem de oração, um homem de clamor, um homem que não descansava, um homem que estava sempre ali suado de andar de um lugar para o outro, aquele homem que renunciou à vida pelo próximo. Quando João agora no livro de Apocalipse ele tem a visão de Jesus já ressurreto, ele já enxerga uma outra pessoa. Agora ele está enxergando o verdadeiro, porque Jesus já era Jesus e ele nasceu através de Maria, por obra do Espírito Santo. Então nasceu o Jesus homem, mas antes do Jesus homem já havia o Jesus primogênito. Amém, pessoal? Então a visão que ele tinha era a visão homem. Agora ele está vendo Jesus de fato como ele é, o Jesus glorificado. Amém? Vocês lembram o que significa a palavra João? A palavra João, lembra? A palavra João, Yohanan, uma palavra composta. Yor é a raiz da palavra Iová, que é da onde surgiu a palavra Jeová, que quer dizer Deus, e Hanan, de Hana, de Ana, que quer dizer graça. Então João Yor quer dizer Jeová, que é Deus, e Hana, que é Ana, então quer dizer graça. Então a palavra João significa graça de Deus, é o significado da palavra João. Então se você tem alguém da família que chama João, você já sabe o que aquele João chama graça de Deus. E diz assim então, a visão de Jesus glorificado. Versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, aonde que João se encontrava naquele momento? Numa ilha chamada Patmos. Essa ilha existe até hoje. Ela fica a 56 quilômetros da costa da Turquia. Naquela ocasião, era uma ilha como Alcatraz. Era uma ilha presídio. Por isso que a palavra Patmos significa morte, mortandade. Era a ilha da morte. E a Bíblia diz que João,
ele estava nessa ilha. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, por ser servo de Deus, por estar servindo a Deus, por estar fazendo a vontade de Deus, ele estava ali, naquele lugar. Por quê? Porque naquela ocasião, houve uma perseguição muito grande contra a palavra de Deus. Muitos discípulos foram comidos por leões, muitos discípulos foram cerrados ao meio, como você pode ler isso em Hebreus capítulo 12. Muitas famílias foram destroçadas, muitas crianças foram jogadas em arenas para ser comida pelos animais, pelos leões. Alguns eram crucificados de ponta cabeça, enfim, todo tipo de atrocidade. E não foi diferente com João, ele foi jogado nessa ilha por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Senhor Jesus. Amém? E diz assim, olha, no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O que significa achei-me em espírito? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Tem uma referência que eu fui buscar, que vai esclarecer bem o que significa achei-me em espírito. Eu queria que você lesse, marca aí, tá? Não sai daí porque a gente vai voltar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim, olha, Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe qual que é a palavra que está aí? Êxtase. Então, quando a Bíblia diz que João, na ilha de Patmos, ele estava em espírito, ele teve êxtase. Aconteceu algo sobrenatural, porque ele se viu, agora a sequência, ó. Achei-me em espírito, quando? No dia do Senhor. Ou seja, em espírito, ele foi transportado para o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? Existe uma vertente aí que diz que esse dia do Senhor é o sábado. Mas a palavra aqui no original é Emera-tou-Quirion. Dia do Senhor. Emera-tou-Quirion. Que quer dizer? Dia do julgamento de Deus. Então, o apóstolo João, ele se viu em espírito no dia do julgamento de Deus. Ele foi transportado numa visão, num êxtase, ele foi transportado para o futuro. E ele viu lá no futuro as coisas que iriam acontecer. Então, todo o livro de Apocalipse, na verdade, é João escrevendo a visão que ele teve do futuro para ver as coisas que estavam reservadas para o mundo. Então o livro do Apocalipse se baseia nesse êxtase, nessa visão que João teve na ilha de Patmos. Amém? Agora, por exemplo, dia do Senhor. Emera-tou-Quirion, em grego, que é o dia do juízo de Deus, é o dia do julgamento de Deus. E não é sábado. Mas os adventistas, por exemplo, eles batem forte em cima disso aqui, dizendo que o dia do Senhor é sábado, porque eles defendem muito essa questão do sabatismo, do sábado. Mas a Bíblia aqui não está dizendo sabat, ela não está falando sabat, ela está falando Omera-tou-Quirion. São duas coisas diferentes. Mas é importante a gente dar uma paradinha aqui para falar um pouquinho a respeito do tal do sábado, que às vezes é uma questão que se levanta muito entre os evangélicos e há pessoas que ficam com dúvida. E eu queria ler isso com você. Queria que você me acompanhasse em Levíticos, lá no comecinho da Bíblia. Vamos começar por lá. Levíticos capítulo 23, versículo 3. Aqui fala sobre o sábado, diz assim, olha, 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A palavra sábado, que é o sabá, ela quer dizer descanso. A palavra sábado quer dizer... Então, quando a Bíblia fala sobre o sábado, fala o dia do
descanso. 6 dias trabalhará e no 7º dia será o dia do... A grande verdade é o que no nosso calendário semanal está escrito sábado, não tem nada a ver com esse sábado aqui. Esse sábado que nós temos no nosso calendário foi introduzido no calendário gregoriano, a pedido, na época, dos judeus, que o 7º dia fosse o sábado, que desse o nome de sábado, e foi instituído como sábado. Mas, na verdade, o sábado não é um dia da semana, o sábado é um dia de descanso. E aí o que acontece? Hoje é muito complicado lidar com isso, por quê? Porque no nosso calendário está escrito sábado. E, na verdade, o sábado civil é o dia de sábado no nosso calendário. Mas o sábado do descanso não é o nosso sábado. O sábado do descanso é o 7º dia após 6 dias de trabalho. Aqui mesmo em Levíticos, capítulo 25. Vocês acharam, né? O ano do descanso. Disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Eu vou ler de novo, ó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Olha só agora. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e colherá aos seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podarás, não colherás. Ano de descanso solene será para a sua terra. O que você entendeu? Que depois de 6 anos de plantar e colher, o 7º ano, pela lei mosaica, eles não poderiam nem plantar, lavrar, podar, nem colher. Aquele ano era o 7º, era o sábado do descanso da terra. A terra descansava aquele ano todo, não podia fazer nada na terra. Deus permitia que, se eles quisessem ir lá colher para comer, ou se o estrangeiro quisesse entrar na lavoura para comer, poderia, mas eles não poderiam colher para fazer o escambo, para fazer as trocas. Então, o 7º ano era chamado de sábado, porque era o 7º ano do descanso da terra. Então, sábado não tem a ver com dia, sábado não tem a ver com mês, sábado não tem a ver com ano, sábado tem a ver com descanso. 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Para nós, hoje, qual é o nosso dia de descanso? Que a Bíblia fala que é um dia de descanso solene. É um dia de descanso para nós, mas é um dia também que nós temos o dever de estar aonde? Na igreja. Por isso é que nós que somos cristãos, hoje, no Brasil, se a gente morasse em outro país, podia ser outro dia. Mas como nós moramos aqui no Brasil, e normalmente de segunda a sábado é quando se trabalha, e o sábado é que se descansa, então para nós o dia de descanso, que dia que é? É o domingo, a gente descansa domingo. Mas, lembrando que esse dia de descanso é para nós também devotar o nosso dia a quem? A Deus. Não é um dia de descanso apenas, é um dia de descanso para nós termos tempo para buscar a Deus. Então, é um dever meu, é um dever teu, aos domingos ir aonde? Na igreja. Porque é o dia do descanso, é um dia solene para Deus. Bom, mas agora eu quero ler mais um para a gente encerrar esse assunto. Em Colossenses, capítulo 2. Será que ficou claro, pessoal? Porque é muito importante esse assunto. Muita gente às vezes é abordado, principalmente pelos adventistas, e eles ficam batendo nessa tecla: porque vocês, a sua igreja é isso, porque não guarda o sábado. Porque vocês estão errados, porque você não guarda o sábado. Porque vocês não estão na presença de Deus, porque vocês não guardam o sábado. Você não tem salvação, porque você não guarda o sábado. Diz assim, olha: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de quê? Olha o que Jesus fez na cruz por nós. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, porque nós somos transgressores por natureza. Quanto mais lei, mais transgressão.
removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Continua lendo. Ninguém, olha só, então foi cancelado o escrito de dívida que era baseado em ordenanças. Olha agora. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábado. Jesus encravou na cruz o nosso escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? Era a nossa transgressão da lei, foi cravado lá. Então, nós não estamos mais debaixo de ordenanças, de rituais, de festas, nós não estamos presos a mais nada disso. Jesus nos libertou disso, porque Ele triunfou na cruz. Por isso, hoje, nós não podemos mais, como diz a Bíblia, permitir que ninguém nos julgue, determinando o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Hoje, quem decide o que eu faço ou deixo de fazer é a minha consciência. A Bíblia diz assim, olha, quem tem fé para comer carne, não critique quem tem fé só para comer legume. Mas também quem tem fé para comer legume, não critique quem tem fé para comer o quê? Carne. A Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, não há mais ordenanças. Hoje nós temos que servir a Deus com liberdade. Com liberdade. Mas uma liberdade controlada, conduzida, orientada pela palavra de Deus e pela nossa consciência. E a nossa consciência, a minha liberdade, não pode ferir a consciência do outro. Deu para entender isso aqui? Sim ou não? Então, não deixa ninguém chegar para você assim, fulano, você tem que guardar o sábado. O meu sábado é o domingo, é o meu dia de descanso. É o dia que eu vou na igreja. Ah, mas se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Fala, fulano, olha só, Jesus já resolveu esse problema para mim. Porque Ele cravou na cruz todas as ordenanças. O que eu faço hoje para Deus, eu faço de coração. Não por ordenança, não porque existe uma lei me punindo, porque eu quero fazer, eu quero servir a Deus dessa forma. Diga graças a Deus. Muito bem, deu para entender, né? Agora, vamos ler mais um pouquinho aqui na Bíblia. Lá em Apocalipse, então, 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve aonde? Em livro, e manda às 7 igrejas. O que você está vendo, escreve aonde? Os pergaminhos, né? E manda às 7 igrejas. Quais igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que a gente vai ver semana que vem. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o Aleph Taf. E aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. O que quer dizer a palavra anjo? Anjo quer dizer mensageiro. Se você lê a palavra anjo com A maiúsculo, está falando de Jesus. Quando você lê a palavra anjo com A minúsculo,
é mensageiro. Nesse caso, era o bispo ou o pastor da igreja que iria receber a carta. Então, o anjo da igreja é o pastor, é o mensageiro das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando João, ele virou e ele olhou para ver de onde vinha a voz, então ele teve a visão de Jesus glorificado. E ele viu que na semelhança do Filho do Homem, semelhante a nós, caminhava pelo meio dos 7 candeeiros e tinha na mão 7 estrelas. E aí a própria Bíblia revelou para a gente o que era. Aqueles 7 candeeiros são as 7 igrejas, porque o Senhor Jesus caminha pela igreja, né? É a menina dos olhos de Deus, é a igreja, e na mão dele estavam 7 pastores, aqueles a quem Deus faz a obra. Amém? Foi essa a visão que ele teve. Mas o que eu queria mostrar para você, eu queria voltar no versículo 13, para concluir o assunto. No versículo 13, diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. E eu queria ler com você essa passagem lá em Daniel, lá no Velho Testamento, em Daniel capítulo 7, versículo 13. Diz assim, olha, a visão de Daniel, né, aqui, diz assim, olha: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel viveu 607 anos antes do nascimento de Jesus. 607 anos antes. João escreveu o Apocalipse no ano 96 depois de Cristo. Isso dá aproximadamente 700 anos de um para o outro. Por que João, ele teve aquela visão e ele escreveu? E você vai perceber na semana que vem que cada carta escrita às igrejas, às 7 igrejas, ele vai começar com um versículo desse, dizendo assim: quem escreve essa carta é aquele que tem a aparência do Filho do Homem, que tem os pés como o bronze reluzente, que dos seus olhos saem chamas como de fogo. Por quê? Por quê, pessoal, que isso é importante? Veja só, 700 anos atrás, um homem chamado Daniel também tem uma visão do Apocalipse. Tanto que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Você vai encontrar o Apocalipse todo em Daniel. E Daniel tem a mesma visão. O que Daniel viu? Aquele homem com vestes talares, cabelos brancos como a neve, os pés reluzentes, foi a mesma visão que João teve na ilha de Patmos. Por que isso é importante? Porque quem iria receber essas cartas na igreja tinha que ter certeza que quem estava deixando aquela mensagem era Deus. Como que pode um homem que viveu 700 anos depois do outro homem teve a visão exatamente igual? Só pode ter uma resposta: o mesmo Deus que revelou lá atrás é o Deus que está revelando aqui. Isso foi importante para ele e para nós também é importante. Por quê? Porque nós temos certeza que quando você pega a Bíblia para ler, apesar dos séculos que separam um autor do outro, quem revelou, quem inspirou foi o mesmo Deus. Então isso faz com que nós demos crédito tanto ao Velho Testamento, as suas profecias, como também a gente dê crédito ao Novo Testamento. Por quê? A visão é a mesma. Então quem pegou a carta para ler, o pastor da igreja que pegou, e ele falou assim: meu Deus, João viu isso. Aí ele vai lá em Daniel nas profecias e fala assim: a mesma visão de Daniel. O que ele está dizendo é verdade. Isso dava crédito às cartas. Por isso que a Bíblia para nós é um livro que nós podemos depositar toda a nossa confiança, porque é um livro que foi inspirado por Deus. Diga graças a Deus. Feche os olhos. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço por essa noite na tua casa. Te agradeço, meu Pai, por esses momentos que nós aqui passamos estudando a tua palavra. Eu sei, meu Pai, que alguns assuntos são polêmicos. Eu sei que alguns assuntos são fortes. Mas o teu povo precisa de alimento sólido. Nós não podemos viver, meu Pai, de leitinho em leitinho. A gente não pode viver como religiosos. Nós precisamos amadurecer, a igreja precisa amadurecer. O teu povo tem que ser equilibrado, meu Pai.
O teu povo tem que ser livre, mas uma liberdade conduzida pela consciência e pelo teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos e reunidos aqui nessa noite. E eu te peço, meu Pai, abençoe para que na próxima quarta-feira nós estejamos novamente aqui reunidos na tua casa, na tua presença. Estejamos aqui, meu Pai, diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa e consagra com o teu poder. Digam assim comigo: meu Deus, eu creio que será uma bênção para a minha vida. Será uma bênção espiritual, física, financeira e familiar. Eu creio, meu Pai. Te agradeço por esta noite, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Digam que assim seja e dê uma salva de palmas para Jesus, gente. Bem forte. Amém. Vai com Deus, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus e até a próxima.